salva de palmas pro coral que nos inspirou a cantar. Inspirador, né? Até me deixou todo arrepiado poder cantar com tanta força pro nosso Deus. Mas uma das mais belas histórias que nós conhecemos não é somente do coral. É uma que foi escrita por um poeta grego chamado Homero. Ele foi o autor da clássica obra Odisseia e também Ilíada, que juntos compõem a história de Troia e da Grécia. Então, se você não sabe, Troia era uma cidade fortificada, que até hoje ninguém sabe se era real. Era a capital de uma grande e poderosa região, um reinado. Um dia, Paris, um dos filhos do rei de Troia, foi até Esparta, uma das cidades gregas, para tentar negociar a paz com o povo. E olha só, ele foi em busca de paz e saiu de lá com a mulher do rei de Esparta. Talvez ele não conseguiu muito bem a missão dele de conseguir paz. Por conta disso, o rei de Esparta chamou todos os outros reis gregos para se unir e buscar vingança por conta do que ele tinha feito com a mulher dele, Helena. Nessa mesma época, um dos reis gregos, chamado Ulisses, reinava sobre uma cidade chamada Ítaca, que fazia parte da Grécia Antiga. Era uma ilha. E, interessantemente, ele bolou uma estratégia que conseguiu fazer com que a guerra entre Troia e Grécia fosse totalmente resolvida. Então, Troia tinha uma fortificação, muros ao redor dela, que faziam dela uma cidade praticamente impenetrável. E o que aconteceu quando todos os navios da Grécia foram até lá? Eles ficaram por anos tentando invadir Troia, mas nunca conseguiam. Até o momento que Ulisses se deparou com a oportunidade de poder traçar uma estratégia diferente. Então ele teve a incrível ideia de criar um cavalo gigante. Gigantesco e oco por dentro. E a ideia de Ulisses era que eles pudessem se enfiar todos eles, os gregos, na verdade não todos, ele e mais alguns soldados, dentro do cavalo e fingir que tinham ido embora. Então ele sabia que o povo troiano era super religioso. E eles deixaram o cavalo na praia da cidade de Troia. Levaram todos os navios para outra parte do mar, na Grécia. Quando um dos guardas troianos vieram ver como estava a situação da guerra, não tinha ninguém na praia, somente o cavalo em frente à porta da cidade. E por conta da religião, por conta da crença que eles tinham, eles receberam o conselho ou então a adivinhação de que aquele cavalo era um presente para os deuses gregos, era um presente para Apolo. E ele deu o ótimo conselho para o rei de Troia, de trazer o cavalo para dentro. Uau. Então Troia, a cidade que era impenetrável, por conta dessa ideia, trouxe o cavalo para dentro. E durante a noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e todos os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo e começaram a atacar fogo em toda a cidade de Troia. Durante a noite ainda eles abriram os portões e permitiram que todos os outros gregos pudessem entrar na cidade, destruíssem completamente toda a cidade de Troia. No fim das contas, Helena voltou para casa, captada por seu marido novamente. Mas interessante é que daqui, dessa situação, dessa história, saiu a expressão que a gente tanto usa. Talvez se você usa internet, você usa mais a expressão cavalo de Troia. Mas talvez você usa uma outra expressão, presente de grego. E que presente de grego, não é? Olha só, eles imaginavam que era uma coisa boa. Sim. Que era adoração para o Deus deles. Uau. E se você pensa no mundo atual, a nossa vida é cheia de presente de grego, não é? Se você já participou de um amigo secreto, você sabe o que é um presente de grego? Sério. Não quero nem lembrar. Não quero dizer da vez que eu ganhei uma vela de citronela no amigo secreto, não servia pra nada. Mas não só os presentes no amigo secreto
grandes presentes de grego. Você encontra, não só isso, cristãos que são verdadeiros cristãos de grego. São supostos presentes para Deus. A Bíblia fala que como cristãos nós devemos ser um sacrifício para Deus, um presente para Deus. E essas pessoas são um falso presente para Deus, não vivendo verdadeiramente. E nessa manhã nós vamos estudar sobre um verdadeiro pastor nas Escrituras, amém? Amém. Por isso o título da nossa aula, um verdadeiro pastor. Prega, Luiz. Então, como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós vimos, durante toda a nossa caminhada até aqui, até o capítulo 9 de João, que Jesus sempre estava combatendo esse tipo de pessoa. Os cristãos gregos, os falsos cristãos, os falsos religiosos, as pessoas que diziam algo e faziam outra coisa. Por isso nós temos 3 pontos nessa manhã. 3 pontos para que um bom pastor, um verdadeiro pastor, deve fazer. Primeiro ponto: seja conhecido pelas pessoas. Seja conhecido pelas pessoas. Nosso segundo ponto: seja alguém que se importa. E nosso terceiro ponto: seja alguém que conhece as pessoas. Vamos abrir comigo lá em João capítulo 10. Vamos lá, Luiz. Boa, Luiz. Nosso primeiro ponto: seja conhecido pelas pessoas. Talvez seja um pouco estranho, né? Eu vou explicar. Versículo 1, a Bíblia diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam, não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Vamos parar por aqui. É importante entender o que estava acontecendo aqui. Então, se você conhece um pouco sobre a história judaica, entende que essa comunidade vivia dentro de uma cultura totalmente agrária, completamente. Por conta disso, o povo compreendia muito bem a respeito do que era um pastor, o que era uma ovelha, o que era um rebanho e o que era um aprisco. Por isso ele estava falando nessa linguagem com eles, porque era a linguagem que eles entendiam, era a linguagem figurativa que eles compreendiam. E, interessantemente, os líderes políticos e religiosos da época em que Jesus começou o seu ministério eram chamados de pastores. Até mesmo os reis eram chamados de pastores em algum momento. No Antigo Oriente, o rei era comparado a um pastor, porque os governantes da Síria e da Babilônia tinham o ideal de conduzir e pastorear o povo, sempre com uma ideia de política e religião aliada. E Jesus usa, durante esse capítulo 10, essa relação que eles entendiam tão bem, para explicar a diferença entre o que seria verdadeiramente um pastor segundo as Escrituras e o que seria um lobo que viria para matar. Durante esse capítulo 10, Jesus fala a respeito dessa linguagem figurativa, mas ele usa 2 panoramas diferentes para enxergar ela. O primeiro panorama é o que ele explica no versículo 3, é no qual ele diz que ele, Jesus, é a porta do aprisco. Ou seja, o local onde as ovelhas entram para ficar seguras durante a noite, onde elas eram guardadas, para que ninguém pudesse alcançá-las durante a noite. Enquanto isso, o pastor das ovelhas era simplesmente uma outra ovelha, que em algum momento já tinha entrado no aprisco, e por estar segura, podia cuidar das outras ovelhas. Era um rebanho junto, sendo um grupo unido, cuidando entre si uns dos outros. E obviamente, as ovelhas, que eram as ovelhas,
Amém. As pessoas. Isso. Mas a maioria dos apriscos, eles tinham somente uma entrada muito pequena. Por conta disso, Jesus disse que ele era a porta do aprisco. Porque o aprisco era um lugar grande onde todas as ovelhas podiam entrar, mas onde o pastor geralmente não queria que nenhuma ovelha saísse. Essa era a ideia, que as ovelhas entrassem, que elas não saíssem, porque ali elas estavam seguras. Então, pode ser visto de duas maneiras, na verdade, quando Jesus diz que ele é a porta do aprisco. Ele é o pastor de ovelhas, e a porta quer dizer que ele é o único caminho para encontrar segurança em Deus. Amém. Ou seja, o caminho para a salvação. Amém. Mas também quer dizer que Jesus é o pastor. E é isso que ele vai falar no segundo panorama que ele dá lá na frente. Por quê? Porque ele estava cuidando exatamente do único lugar em que as pessoas podiam entrar e sair. Dessa forma, ele conseguia atrair as ovelhas para entrar dentro do aprisco e conseguir espantar os lobos para impedir que o rebanho fosse atacado. Mas o interessante, algo que é importante para nós essa manhã entender, é que como discípulos, nós precisamos ser conhecidos pelas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não estou falando sobre fama, talvez tenham pessoas famosas aqui, Amém. pessoas que já apareceram na propaganda da Perdigão. Mas não é sobre isso, fica tranquilo, se você nunca aparecer numa propaganda, ainda assim você pode ser conhecido pelas pessoas. Elas devem conhecer você, não se trata sobre ser famoso, se trata sobre ser aberto, sobre ser vulnerável, sobre ser acessível. Você entende Isso aí, vamos lá, Luiz. Você entende o que é ser acessível? O que é permitir que as pessoas cheguem até você, alcancem o seu coração, mudem a sua vida, que você possa conhecê-las verdadeiramente. Sabe, como igreja, nós precisamos ser conhecidos pelas pessoas. Sabe, eu penso em mim. Antes de vir à igreja, antes de estudar a Bíblia, eu fazia parte de uma igreja. E a verdade é que eu era mentorado pelo pastor da igreja. Tinha visão pelo pastor da igreja pela minha vida. E a verdade é que apesar de estar numa relação próxima com o pastor da igreja, eu nunca conseguia ser conhecido por ele. E nunca conseguia conhecer ele profundamente. Porque as relações fora da igreja, fora do reino de Deus, elas são superficiais. São relações pobres, relações que matam, relações frias, relações que congelam os corações. Sabe, quem nunca foi à igreja e tentou conversar com o pastor e ouviu que a agenda do pastor estava cheia, porque ele estava cuidando de questões do ministério? E quais eram as questões do ministério? Tipo, as finanças da igreja? Muitos pastores estão preocupados com vários assuntos que são os menos importantes dentro da igreja. Quando na verdade o mais importante são os relacionamentos, são as pessoas, é cultivar o amor, é cultivar a presença de Deus, é cultivar, viver as escrituras, inspirar as pessoas. Quantas vezes nós não vimos numa igreja? Nós mesmos fomos numa igreja e tem membros da igreja que não falam uns com os outros, pessoas que não são profundas umas com as outras, elas não sabem a respeito da vida do outro. Não, tipo, saber de ouvir falar, saber de perguntar, saber de confessar, saber de conhecer, saber de ler o coração, de procurar ajudar, de procurar auxiliar. Esse tem que ser o nosso coração nessa manhã. Esse tem que ser o nosso coração como discípulos. Procurar ser conhecido pelas pessoas, ser aberto, ser acessível, permitir que elas vejam a nossa vida, o nosso coração, mostrar Jesus por meio da nossa vida. Amém. Muito bom, Bê. Sabe, qual foi a última vez que você convidou o irmão para ir na sua casa? Eu acredito que alguns de nós até falamos às vezes nos estudos bíblicos, irmão, então a gente tenta como discípulos não ter uma vida dupla, mas com o tempo a gente vai deixando com que a nossa vida como discípulos se torne uma vida diferente da que a gente leva fora. A nossa família vive na casa conosco, não só os domingos. A nossa família está conosco diariamente. Sabe, eu quero te inspirar nessa manhã. E eu quero te dar um desafio prático essa manhã. Essa semana,
convide o seu discipulador, o seu mentor na igreja, para fazer uma visita na sua casa. Amém. Para tomar um café, para conhecer a sua esposa, para conhecer o seu marido, para conhecer os seus filhos, para poder tomar um chá da tarde com você, para vocês aprofundarem o relacionamento com Deus. Amém? Sabe, uma inspiração para mim nessa área é a nossa querida irmã Clebe. Vamos lá. Então a Clebe, se você bem sabe, é um monstro espiritual. A Clebe tá tipo, uau, tentando fazer de tudo para avançar o reino de Deus. Vamos lá, E todas as quintas ela abre a casa dela para o bate-papo acontecer lá na região do Morumbi. E essa semana eu tive o prazer de estar lá. E visitar a casa da Clebe. E eu queria dizer, Clebe, eu quão sou grato pelo seu coração. Sim. Sabe, porque você tem permitido que as pessoas conheçam o seu coração, você tem permitido que as pessoas conheçam a sua vida, e definitivamente você inspira toda a igreja. Eu sou muito grato por você. Amém. Nosso segundo ponto: seja alguém que se importa. Vamos voltar a João 10 e continuar lendo a partir do versículo 8, amém? Muito bom, Luiz, vamos lá. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Uau! Olha o que Jesus diz. Agora vem o segundo panorama, em que ele diz que não é mais a porta, ele diz que é o pastor. E é aqui que ele quer ensinar aos religiosos da época o que de verdade era ser um líder, o que de verdade era ser um discípulo, o que de verdade era seguir a Deus. E sabe, você precisa entender que as pessoas não vão te ouvir se elas não te conhecem. Jesus entendia esse conceito. Ele entendia que ninguém ia dar credibilidade para o que ele estava falando se as pessoas não soubessem quem ele era, se as pessoas não soubessem ao mínimo qual o nome dele, quais as características dele, se ele era confiável, se ele era poderoso de fato. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saber o quanto de fato você se importa. Jesus entendia que na época era possível pensar que os donos eles nunca deixavam as ovelhas dele com outras pessoas. Pensa, ele entendia que no final das contas, os pastores da época, eles sempre ficavam com as ovelhas. E nós entendemos hoje isso também, não é? Por exemplo, se você tem filhos, você sabe que ninguém cuida dos seus filhos como você cuida dos seus filhos. Então, quando você sai e alguém se dispõe a ficar com seus filhos, você deixa, mas tipo... sei, alguma coisa pode acontecer, nossa. Mas você sabe que se fosse você daria a vida pelos seus filhos. Da mesma forma, Jesus entendia que qualquer pessoa que não entendesse que essas ovelhas, esse rebanho, essas pessoas, eram um grupo que eles tinham a responsabilidade, eles nunca dariam a vida pelas pessoas. Por quê? Porque eles não se importavam. Sabe, é muito especial poder fazer parte de um movimento em que as pessoas realmente se importam. Amém. Se você está visitando a gente nessa manhã, se você nunca ouviu falar da gente, se você não conhece a gente, eu quero te deixar saber, nós nos importamos com você. Nós nos importamos com os seus problemas. Nós nos importamos com o que você tem passado na sua vida. Nós nos importamos em como você pode mudar, como nós podemos mudar juntos e alcançar a salvação com Deus. Amém? Amém. E interessantemente, se você olha no versículo 11, Jesus diz que os não pastores, os assalariados, eles basicamente vinham para roubar, matar e destruir. Mas não, o pastor não, ele vinha para dar vida e vida em abundância. Quando você olha esse termo no grego,
ele é basicamente transliterado como uma palavra perissos. E ele significa um termo matemático. Estava falando sobre isso com o Freitas esses dias. Ele significa um termo Freitas. Um termo matemático sobre que designa algo que sobra, que está em abundância. Então, quando Jesus fala que ele vem para trazer vida para os discípulos dele, ou seja, para as ovelhas dele, e isso é em abundância, significa que não é somente para elas, está de sobra. Eles podem dar para as pessoas, eles podem dar e não vai fazer falta. Eles vão dar da energia deles, eles vão dar do coração deles, eles vão dar do conhecimento deles, e tudo bem, porque sobra quando você está com Jesus. Não é incrível? Não é especial saber que você está aqui nessa manhã, e sim, você vai usar da sua energia, do seu coração para as outras pessoas, mas não vai te faltar, porque você tem Jesus, e é em abundância, tem de sobra. Você pode procurar na fonte, e nunca vai faltar, amém? Amém. Sabe, eu quero te inspirar como discípulos, nós temos de sobra para dar para as outras pessoas. Amém. Por isso, toda pessoa que precisa encontrar Jesus, precisa de um discípulo para ser guiado até ele. Porque elas estão mortas, e elas precisam receber vida em abundância, amém? Amém? Vida em abundância não é uma vida de longa duração. Talvez você está aqui nessa manhã, sabe, não necessariamente você vai viver muito, mas tudo bem, porque é vida em abundância. Amém. Vida em abundância não é uma vida fácil, tampouco é uma vida confortável. Vida em abundância é uma vida de contentamento e satisfação com Jesus Cristo, amém? Amém. Sabe, quando eu penso sobre se importar, eu penso sobre o ministério das crianças. Então, talvez não, com certeza você não está vendo agora, mas nesse exato momento tem pessoas que não estão participando do culto e do convívio com todas as outras pessoas. Então lá dentro, dessa salinha aqui, para cuidar das crianças. Das crianças que têm talvez 5 até 14, 13 anos, e que futuramente devem ser discípulos de Jesus. E olha o quanto essas pessoas se importam. Elas se importam até mesmo a longo prazo. Essas crianças não estão sofrendo agora, elas estão tendo uma vida incrível. Mas daqui a pouco o pecado vai bater a porta. Daqui a pouco o mundo vai começar a se mostrar para elas. E essas pessoas que estão no ministério das crianças, ela tem um coração de se importar com elas. Não só de se importar com elas, mas de se importar com você, que é discípulo e pai dessas crianças. Sim. De cuidar delas, de amar elas. Muito bom, Luiz. E apesar de você talvez sentir esse sentimento, nossa, deixar meus filhos com outra pessoa, eu quero te animar, porque eles são discípulos de Jesus. Amém. E vão cuidar dos seus filhos com todo o coração, amém? Amém. Não só isso, eu penso no Gabriel Espressamilha, eu estava falando com ele. Ele é um dos missionários lá em Bogotá, na Colômbia. E olha isso, o Gabriel estava me dizendo sobre algo miraculoso que aconteceu na Colômbia. Ele me disse a respeito de uma moça que foi fazer intercâmbio na Rússia. Então você pode pensar, tá bom, o que isso tem a ver? Essa moça foi convidada por discípulos lá na Rússia para estudar a Bíblia. E ela tinha um relacionamento na Colômbia com um rapaz que agora estava à distância. Ela começou a fazer os estudos bíblicos, ela viu o que era ter um relacionamento com Deus, ela viu o que era de fato viver como uma discípula. E durante o processo dos estudos bíblicos, olha isso, ela não precisou ser desafiada, não precisou ser chamada a fazer isso. Ela viu o amor dos discípulos e ela pensou, uau, eu quero a mesma coisa para o meu namorado que está lá em Bogotá. E ela viu que o relacionamento que eles começaram não era exatamente o perfeito aos olhos de Deus, o melhor aos olhos de Deus. Então ela convidou o namorado dela, chamado Andrés, para estudar a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia aqui na Colômbia. Eles tomaram a decisão juntos de romper o relacionamento à distância, para poder focar em Deus. Lá na Rússia, cerca de 1 semana atrás, ela foi batizada em Cristo. Não para por aí. O Andrés perseverou nos estudos. Super grato por ver como as pessoas se importavam. E olha isso, ela percebeu que eles se importavam tanto que mesmo tão distante, valia a pena fazer o Andrés conhecer o grupo. Ele estudou a Bíblia, tomou decisões e nessa quinta passada foi batizado e agora é seu irmão em Cristo. Sabe,
Eu sei que você se importa, mas eu quero te inspirar. Se está difícil hoje, toma a decisão de se importar verdadeiramente com as pessoas. Amém? Nosso terceiro e último ponto: seja alguém que conhece as pessoas. Vamos terminar lá no versículo 14 do capítulo 10. Estão comigo, igreja? Versículo 14. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém. Então, olha que especial. Aqui Jesus está usando o segundo panorama ainda, deixando claro que ele é o pastor. Mas o ponto é que as escrituras às vezes são meio paradoxais e os dois panoramas se misturam, porque ele diz que em dado momento vai haver somente um pastor. Por que ele está dizendo que em dado momento? Nesse momento existe ele, o principal pastor, que em alguns momentos é a porta, o caminho. Mas existem também as ovelhas, que devem se tornar pastores quando entram no aprisco. Ou seja, quando você entra na salvação, automaticamente você se torna um pastor. Amém. Você se torna alguém que deve cuidar de pessoas. Amém. Necessariamente. E ele diz que o relacionamento dele com as ovelhas é muito próximo. Amém. Olha isso. Ele conhece suas ovelhas profundamente. Ele chega a comparar o tanto de proximidade que ele tem com as ovelhas com a proximidade que ele tem com o Pai. Você pode imaginar isso? Sabe, não é algo pequeno que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é tão próximo das ovelhas, das pessoas que ele quer cuidar, quanto ele era do Pai. Mas lembra quem Jesus é? Com o Pai, o mesmo ser. E esse é o sentimento que nós devemos ter com as outras pessoas, com o corpo de Cristo, ser um só, ser um corpo, ser o mesmo membro, lutar por cada um, lutar pelas batalhas. Lucas 12, versículo 7, não quero que vocês vão lá, mas fala que Deus sabe até o número de fios de cabelo da nossa cabeça. No fim das contas, o que Jesus está dizendo é que Ele conhece a nós melhor do que a nós mesmos. Pergunta: você conhece sobre algum irmão melhor do que ele mesmo sabe sobre ele? Você conhece o coração dele? Sabe quais são as maiores frustrações, os maiores sonhos? Sabe como ajudar o coração dele a se reconciliar com Deus? Sabe, eu quero te inspirar a conhecer as pessoas, a conhecer o coração delas, para poder cuidar. Você precisa conhecer para poder encorajar. Imagina dar um chocolate para uma pessoa que não come chocolate. Sim. Imagina dar carne para a Malu. Não é tão encorajador. Mas é bom que eu conheça a Malu e eu posso dar uma salada. Amém. E principalmente, nós precisamos conhecer para conseguir sacrificar. Para terminar, vamos em João capítulo 13. Versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Sobre que tipo de conhecimento, que tipo de amor nós estamos falando? João 13, 34, a Bíblia diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amém. Então o que essa escritura diz é que a maior demonstração de ser um discípulo de Jesus é o amor que você tem pelas pessoas. E é o que nós precisamos entender, é que nós precisamos conhecer para poder amar. Alguns de nós tentamos amar sem conhecer. Nós tentamos explicitar o nosso amor, mostrar o nosso amor, mas nós não sabemos o que realmente faz a outra pessoa se sentir amada. Nós não entendemos o que faz a outra pessoa compreender o amor. Nós precisamos conhecer para amar. Nós precisamos conhecer para ser efetivos.
para poder fazer as pessoas conhecerem o amor de Deus, amém? E um exemplo especial para mim, muito especial, é um homem que no passado conheceu um amor indistinguível, um homem que se tornou um discípulo de Jesus. Ele conheceu o amor de Deus, ele conheceu o coração dos discípulos, ele conheceu o plano de salvação, ele conheceu o coração de pessoas que cantavam com todo o ânimo para Deus, que evangelizavam com todo o coração para Ele, de pessoas que tinham relacionamentos profundos dentro da igreja, e que hoje, pela graça de Deus, vai ser restaurado. O nome dele é Alexandre, amém? O que vai te fazer chegar no céu? Conhecer a Deus e conhecer as pessoas. Em conclusão, irmãos, nós vimos nessa manhã o que um verdadeiro pastor e consequentemente uma boa ovelha tem que fazer. Seja conhecido pelas pessoas, mostra do teu coração, seja aberto, vulnerável e acessível com as pessoas. Seja alguém que se importa, alguém que luta pelos sonhos dos seus irmãos, que luta pelos sonhos das pessoas de fora, alguém que realmente quer entender, quer ajudar, não somente falar. Seja alguém que conhece as pessoas, e dessa maneira, com certeza, nós vamos não somente mostrar ao Alexandre, não somente para nós que estamos aqui nessa sala, nós vamos mostrar para o mundo inteiro o que é ser um verdadeiro pastor, e para Deus seja toda a glória. Amém.